Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Oi, pessoal! Hoje nós vamos conhecer um exemplo de como o intercâmbio pode ser uma experiência tão legal que algumas pessoas querem estendê-la ao máximo, sem prazo para acabar. É o caso da nossa entrevistada de hoje. Ela está na Alemanha, emendou o segundo semestre de intercâmbio e quer continuar por lá. Já está indo atrás de um mestrado, de trabalho. Quer saber mais? Vem com a gente! Olá, pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, estamos de volta com o podcast Intercâmbio. Nós vamos conversar hoje com a Nanda, a Maria Fernanda Giroldo de Azevedo. Ela é estudante do curso de Administração Empresarial da UDESC, estuda no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, e atualmente está fazendo intercâmbio na TH Köln, ou Universidade Técnica de Colônia, na Alemanha, e vem aqui compartilhar essa experiência com a gente. Ela já renovou o semestre de intercâmbio, está indo para o segundo semestre lá e vai contar essa história para a gente. Nanda, muito obrigado por ter aceitado compartilhar a tua história aqui com o podcast Intercâmbio. Oi, nossa, o prazer é todo meu, muito feliz aqui, queria muito tempo já estar falando aqui com o pessoal do Desk, porque a experiência é um momento incrível, então muito feliz de estar aqui. Nanda, você está no segundo semestre de intercâmbio, né? Começando agora, você fez um primeiro semestre aí na Alemanha, sem bolsa, e agora você está entrando no segundo semestre com uma bolsa do PROME. E isso tudo foi planejado? Explica para a gente como é que surgiu a ideia de fazer intercâmbio na Alemanha para você. Era um sonho antigo ou algo que surgiu durante o curso? Bom, vamos lá. Desde antes de entrar na ESAG, desde o ensino médio, eu gostaria muito de fazer o intercâmbio. Eu sabia que a universidade ia ser um momento para isso, onde ela ia me abrir grandes portas. Então, é um sonho antigo e ele está crescendo cada vez mais, porque eu penso muito em continuar aqui pelo menos por uns anos. E Nanda, por que a Alemanha? A Alemanha, na verdade, ela surgiu no meio do caminho, mas a minha escolha foi um pouco assim, né? Quais opções eu tinha que eu poderia falar inglês, principalmente, depois da pandemia. Escolhi por uma cidade grande, uma cidade onde vários alunos aí da ESAG também já tinham ido, principalmente para a Alemanha, né? Onde eu poderia me comunicar mais em inglês. E também tem um fato importante, eu vim aqui para a Alemanha junto com meu namorado, ele está morando em Aachen, então ter pessoas próximas, né, e também amigos brasileiros nessa cidade de Aachen, facilitou um pouco mais que eu me sentisse mais acolhida aqui também. Então foi uma escolha também para ficar perto de pessoas queridas. Então, tem gente que vai para o exterior e foge de brasileiro, né? Porque quer ficar mais imerso na cultura local, quer falar o idioma local, quer treinar mais o idioma e não quer muito conviver com o brasileiro. A sua opção foi o contrário, então. Bom, eu me relaciono tanto com brasileiros quanto com pessoas de outros países, porque no meu trabalho eu só falo inglês e com as pessoas que eu moro eu só falo inglês, a universidade é tudo inglês, então. E também tem as aulas de alemão, né? Então, assim, não é só de brasileiros que eu vivo, né? Não só do português. Mas eu não tento fugir, não. Te confesso que não. E o alemão faz falta para você aí ou dá para se virar tranquilo com o inglês? Agora saiu do zero, mas eu não tive nenhum contato com alemão antes de chegar aqui em Colônia. Eu realmente comecei a pegar as primeiras. Realmente comecei a entrar no primeiro nível de alemão quando eu cheguei aqui no semestre passado. Agora eu vou para o A1.2, então um pouquinho mais, porque alemão é muito difícil. Mas as minhas aulas da faculdade são em inglês e neste curso eu consigo aprender também com outras pessoas de outros países um pouco mais da língua, que é bem difícil. Falando a verdade, dá para se virar tranquilamente com o inglês. Eu utilizo o alemão principalmente no mercado, quando você quer falar alguma coisa com alguém, mas muito básico mesmo, porque eu tô bem no começo. Então, o inglês salva em todas as situações e o alemão, quando você não tem outra saída e tenta se comunicar ali com alguém que realmente não sabe inglês, ajuda muito. Mas, futuramente, né, até para questão
de trabalho, de cultura de vida, o alemão com certeza vai ser uma terceira língua. Nanda, conta pra gente como é que foi o processo para você conseguir o intercâmbio, né? Agora os dois intercâmbios, né, que você está fazendo aí. No primeiro semestre, no semestre passado, aqui no semestre de inverno, eu vim pela mobilidade livre, então sem nenhum aporte financeiro. E agora eu renovei com o Prome para esse segundo semestre. Então a gente recebe uma bolsa que cobre tanto o custo de vida aqui quanto o seguro-saúde, e isso está sendo muito bom. Indo pelos dois programas, você percebe que existem possibilidades sempre de você estender um pouquinho mais a sua estadia aqui também. Só para o ouvinte entender melhor, então, os dois programas que a gente está falando, a UDESC tem dois programas principais de intercâmbio internacional. Um deles é o programa de mobilidade livre, que permite você fazer intercâmbio numa universidade no exterior conveniada com a UDESC e sem que você precise pagar pelas aulas lá, né? As universidades no exterior, na Europa, por exemplo, são todas pagas, né, mesmo as públicas, e pelo convênio você já tem a isenção desse pagamento pelas aulas, o que já é uma grande ajuda. E o outro é o PROME, o Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, que, além disso, ele dá uma ajuda de custo, dá uma bolsa que inclui passagens aéreas, seguro de saúde no país de destino e também uma ajuda mensal de 600 euros ou 600 dólares, dependendo do país para onde você vai, durante 6 meses. Então, Nanda, você começou pelo programa de mobilidade livre, sem bolsa, e renovou o semestre agora pelo Prome. Confere? Confere. A gente tem também aqui, todo semestre, mesmo sendo uma universidade pública, o pagamento do que eles chamam de taxa de semestre, né? Semester fee. E essa taxa ela inclui a questão de mobilidade, de trem, também de algum tipo de esporte e outras taxas ali que estão dentro. Então, mesmo pela mobilidade livre, né? Só um adendo, você também paga esses 319 euros por semestre para ter tanto acesso a essas atividades, quanto ali garantir a tua matrícula na universidade. Todo universitário tem que pagar elas para você ter acesso, de fato, ao Multicá, que eles chamam, que é o cartão que te permite essas atividades como estudante, mas também te permite ali estar matriculado. Nanda, essa é a sua primeira experiência morando fora do Brasil? Essa é a primeira vez que eu saí do Brasil, de fato. Conta pra gente então agora como é que foram os teus primeiros dias na Alemanha? Como é que foi a tua chegada no país, a tua recepção na universidade? Fala com a gente, dá uma ideia assim de quais foram as suas primeiras impressões. Bom, quando eu cheguei, assim, as primeiras coisas que mais me encantaram foi a cultura, foi a arquitetura dos lugares, com questões muito antigas, muitas paisagens bonitas, muitas pessoas internacionais. Foi incrível como você entra num trem e tem pessoas falando árabe, espanhol, francês, alemão, inglês, tudo ao mesmo tempo, assim. Isso tudo me encantou muito no início. Eu vim também um pouco com aquele estereótipo, né, de que a Alemanha é um país muito frio, as pessoas são muito frias, mas na verdade eu fui muito bem acolhida, pelo menos Colônia, por ser uma cidade tão internacional. As pessoas são muito gentis e elas são muito propícias a te ajudar no que você precisar. Então, os primeiros dias onde eu não sabia como pegar trem, não tinha internet, estava precisando de apartamento, nada ainda estava bem resolvido. Eu tive ajuda também de pessoas, assim, desde pedir uma informação na rua até em locais, assim. Então, o primeiro momento foi ele de se adaptar, mas eu tive boas impressões porque foi tudo muito novo para mim. E eu gostei muito de como aconteceu. O intercâmbio também tem uma parte um pouco chata que você precisa ir atrás de documentação, de visto. Explica como é que foi para você nesse caso. Bom, quando eu cheguei aqui, eu já tinha pesquisado bastante como era o processo, né? E já tinha encaminhado as coisas antes de vir, e por isso que eu também pensei em deixar aqui e dizer para as pessoas, né, principalmente os estudantes aí da UDESC, que existem passo a passos burocráticos que a gente precisa fazer com antecedência e que às vezes a informação ela tá muito dispersa na internet, você tem coisas que você acaba descobrindo quando você chega aqui. Então, basicamente, no Brasil, né, o que eu tive que fazer e começar antes foi o contrato com o seguro-saúde, foi a aplicação do dormitório, porque Colônia é uma cidade estudantil, mas tem poucos dormitórios para a quantidade de estudante, então eu apliquei, fiquei 6 meses na fila para isso.
Com certeza um planejamento financeiro também, aplicação para vagas de estágios, juntar todos os documentos, documento de matrícula, e também uma dica que eu recebi da própria Udesc, estou utilizando agora, né, porque o meu objetivo é continuar aqui, é uma procuração de amplos poderes, até para formatura, né, caso necessite acontecer à distância por outra pessoa. Então, foram passo a passo assim que eu tive que fazer no Brasil. E quando eu cheguei aqui, na Alemanha, você sempre tem que fazer um registro na cidade, que é chamado de Anmeldung, e esse registro você precisa dizer onde você mora, tem um documento específico do dono do apartamento, ou então do dormitório em si. Com esse documento, você consegue abrir uma conta no banco, como uma conta estudantil, e depois, quando você não tem nenhuma cidadania europeia, né, que é o meu caso, você tem que aplicar para uma permissão de residência. Então, os brasileiros eles podem entrar na Alemanha como turista e ficar aqui por 3 meses, mas depois a gente precisa regularizar a nossa situação e normalmente você começa a regularizar bem antes, né, para ter o documento ali no 3º mês no máximo, que foi o meu caso. Então, na Alemanha eu fiz esses processos assim e foi muito legal que eu também recebi o apoio da própria universidade aqui da Terracon. Eles têm sessões de dúvidas, sessões exatamente para explicar como acontecem esses processos, mas quando você chega assim é muito bom você ter ciência de tudo que vai acontecer, porque os prazos são muito importantes, né, para você regularizar a sua situação aqui. Então, os processos foram burocráticos, muita dor de cabeça, muito perrengue, mas no final das contas foi muito bom passar por tudo isso assim também, que a gente ganha confiança, né, de saber que sei lá, se a gente quiser morar na Indonésia, quiser trabalhar na Ásia, em qualquer outro lugar do mundo, assim, você consegue ter autonomia de pesquisar e ver todas as oportunidades possíveis, assim, e correr atrás. Então, teve um lado positivo também de tudo isso. A universidade onde você está fazendo o intercâmbio, aí em Colônia, a Terracan, dá algum suporte para o intercambista nesse sentido, nessa parte burocrática? Bom, a universidade ela fornece ali sessões no Zoom para você ir. Eles vão passar todas essas informações também que eu falei com mais detalhes e também a parte de matrícula, porque existem vários sistemas dentro da universidade que você precisa se cadastrar com prazos diferentes. Então, eles fornecem realmente a informação e também uma recomendação do Seguro Público de Saúde aqui, que é o TK. E eles realmente sugerem você pegar o público, porque tem uma amplitude ali de possibilidade de hospital e atendimento médico também. Então, eles oferecem esse suporte de informação, mas todo o resto é contigo. Então, você vai no escritório internacional para fazer a tua aplicação de permissão de residência, você tem que juntar todos os documentos para fazer o registro na cidade, abrir conta no banco. E tudo isso, muitas vezes, com inglês, nem todos os lugares você consegue se virar, né? Ali no início você perguntou do inglês, eu passei perrengues com isso, precisando de alguém ali falando alemão para mim, que eu peguei na hora e pedi para me ajudar, porque principalmente em cidades menores, né? Nem todo mundo tem, mesmo escritórios internacionais, tem o inglês ali como segunda língua, então foi um ponto importante. Nanda, você já explicou por que você escolheu a Alemanha. E a universidade, a Terracan, qual foi o motivo que pesou aí para sua escolha? Bom, eu escolhi a universidade aqui porque ela realmente estava na região que eu gostaria, né? E por tudo que eu pesquisei, a universidade também tinha boas recomendações. Colônia é uma cidade muito grande. A universidade em si, ela tem vários cursos diferentes, então ela também ali é focada em business, mas ela tem a parte de jogos, né? De desenvolvimento de jogos, de engenharia, tem vários campos. Em si, na prática, a gente tem aulas em inglês e isso foi muito bom, porque eu pude praticar mais. A arquitetura do local é tudo muito antigo, mas ao mesmo tempo as aulas são dinâmicas, então foi muito legal essa questão, porque são salas grandes, é como se fosse um auditório bem grande, assim, com projetor, com as mesas. Tem algumas coisas diferentes na sala de aula, porque quando termina uma aula, muitas vezes a gente bate palma, né? Quando tem uma apresentação, isso é um pouco engraçado aqui, a galera bate na mesa, como se estivesse fazendo um toque-toque, assim, sabe? Muito grande. E, enfim, a estrutura da universidade ela é muito boa. Eles oferecem apoio para os estudantes também, ali no departamento internacional. E as aulas dependem muito de quais matérias você escolheu, mas tem professores ali com experiência de mercado, tem professores de outros países, e principalmente por eu estar cursando aqui International Business, o curso ele tem uma pegada
para o ambiente internacional, né? Então, a gente também discute casos de empresas multinacionais, isso é muito legal dentro da sala de aula. Você sentiu muita diferença entre as aulas que você tinha aqui na UDESC ESAG e o ensino que você está tendo aí na Alemanha, na Terrakel? Uma coisa muito diferente aqui é que para várias matérias a quantidade de aulas presenciais ela não acontece da mesma maneira que acontece no Brasil. Então, muitas vezes a gente tem mais tempo de fazer alguns trabalhos que requerem trabalho em grupo, estudo à distância, estudo à parte, e não só aulas presenciais. Então, acho que essa foi uma diferença. E a gente também tem vários trabalhos assim no final do semestre, né, que envolvem a participação de grupos e não só o exame final. Então, tem tanto o exame final quanto esses trabalhos em grupo. O ensino aí tem uma ênfase mais prática, então? Isso, principalmente a universidade, né, a TH Köln, a Universidade Técnica, ela tem esse enfoque mais prático do que teórico. Por exemplo, a universidade que chama Universidade de Colônia aqui, pelo que eu observei, ela tem um enfoque mais teórico e a TH, ela tem um enfoque mais prático. Nanda, você está no segundo semestre de intercâmbio aí na Alemanha, mas me parece que pretende continuar aí na Europa, né? Conta pra gente quais são os seus planos. Bom, os meus planos, eles são focados em mestrado e também em trabalho. Então, aqui a gente tem como trabalhar enquanto estudante intercambista brasileiro, né? Como intern, que é o estagiário, ou então working student. Atualmente eu trabalho como working student na Mazda Motor Europe, que é a empresa automobilística de carros, e ao mesmo tempo eu estou estudando. E eu pretendo continuar nessa dupla de estudo e trabalho também futuramente no mestrado. Então, começando o mestrado ali no próximo semestre ou no semestre de verão do ano que vem. E ao mesmo tempo continuar trabalhando. Então, esse é o primeiro plano, né? Vamos ver se vai dar certo, espero que sim. Mas a aplicação de mestrado aqui dentro da Alemanha, ela também requer várias burocracias, né? A aplicação em si, você tem que ter ali vários documentos, mas o bom é que o ensino alemão, ele também tem essa variedade de cursos dentro da área de administração, aqui business é muito forte, então eu possivelmente vou ficar na Alemanha nesse futuro não tão distante, né? Daqui a alguns meses, e pretendo ainda procurar um mestrado na área que eu me adeque, não em Colônia, né? Talvez seja em outra cidade, mas continuar estudando. Você mencionou um tema legal, que é a possibilidade de o intercambista trabalhar, né, no país estrangeiro em que ele está, enquanto ele estuda, né? Conta para a gente um pouquinho melhor como é que funciona esse sistema de work students. Trata-se de algo previsto na legislação alemã para que os estudantes possam trabalhar sem prejudicar a universidade, é isso? Correto. Dentro da legislação aqui alemã, quando você é um estudante, você tem a possibilidade de trabalhar como esse working student, né? Então você não tem o grau de responsabilidade que, por exemplo, um estagiário, um intern teria, porque um estagiário ele tem o peso ali de trabalhar full time, então ele trabalha 8 horas por dia, e um working student 4 horas por dia, 20 horas por semana. Mas como intercambista, como brasileira, eu consigo trabalhar. Eu tenho escolha, né? Quando eu cheguei aqui, eu tive a escolha de trabalhar tanto tempo integral durante esses 6 meses, ou então meio período durante um ano. É o que a legislação permite. E dentro da legislação alemã é que existe o Working Student, que foi a posição que eu me encaixei dentro dessa quantidade de horas que, como estrangeiro, eu poderia trabalhar dentro da minha permissão de residência como estudante, né? Propriamente do visto estudantil. É isso que o visto estudantil permite. E foi muito difícil conseguir essa vaga de work student? Eu comecei a aplicar para vaga em maio, abril do ano passado, e consegui propriamente em outubro. Então, vamos dizer aí que a aplicação ela é intensa, ela é cansativa. Você pode aplicar por LinkedIn, por diversos sites. Eu, por exemplo, consegui a minha vaga pelo LinkedIn, mas existem vários sites aqui que você pode estar aplicando. E é um processo que, quando a gente não tem nenhuma experiência internacional, quando a gente propriamente não está ainda no país, né, do próprio trabalho, essa busca pode se tornar um pouco mais difícil. Então, eu apliquei ali para mais de 50 empresas, consegui, vamos dizer ali, foram 2, 3 entrevistas, e no final consegui uma vaga, que não foi de primeira, porque eu primeiro não fui aprovada na primeira vaga para Mazda,
E na segunda eles me chamaram de novo e eu consegui o meu trabalho. Então, exigem ali meses de preparação, de carta de motivação, de currículo e de uma aplicação bem extensa, porque quando você está do Brasil, você ainda não tem a garantia, né, que tudo vai dar certo, que todos os documentos ali legalmente vão estar corretos. Então, é um pouco mais difícil quando você está aqui e já tem uma matrícula na universidade, por exemplo. Então é mais fácil aplicar para esse tipo de trabalho se você já está na Alemanha, é isso? Isso, mas quando você tá na Alemanha só por 6 meses, você não tem a opção de aplicar aqui, assim, você tem que começar antes, senão vai ser muito mais difícil de você conseguir um trabalho, principalmente porque os contratos, eles vão ser normalmente de 1 ano, mas para conseguir um contrato de 6 meses e você vir aqui fazer intercâmbio, você já tem que ter a vaga antes de chegar, senão vai ser um caminho mais difícil. Nanda, você ainda está fazendo intercâmbio, né? Você completou um semestre, está fazendo o segundo semestre ainda, a tua experiência está em andamento, mas eu queria que mesmo assim você tentasse explicar o que essa experiência trouxe para você, o que ela está trazendo em termos de crescimento, em termos de mudanças para você como pessoa, como profissional, como acadêmica. O que você está trazendo aí dessa experiência? A primeira coisa que me vem à mente é a experiência pessoal. Então, estando aqui fazendo o intercâmbio, eu pude observar coisas sobre mim que, mesmo já morando fora no Brasil, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso e morava em Floripa, eu já me desenvolvi pessoalmente e aqui você cresce muito mais. Então, o intercâmbio ele te abre portas para sonhar mais alto. E falando em pontos práticos, assim, que eu tenho percebido nesses últimos 6 meses, é a experiência de você ter contato com outras culturas, de você poder fazer coisas novas pela primeira vez, de você ter a liberdade de poder viajar com mais frequência. E também trabalhando aqui, assim, eu percebi o quanto eu valorizo pessoalmente flexibilidade no trabalho, essa questão de liberdade geográfica, o quanto o inglês ele é essencial e no Brasil a gente não tem esse quê de praticar sempre. E aqui você fala todo dia, então daqui para frente não tem volta, sabe? Continuará firme e evoluindo, assim. Então, nesses últimos 6 meses, eu pude perceber um grande desenvolvimento pessoal meu. E com certeza, né? Alemanha, burocracias, eu aprendi realmente a me planejar a longo prazo, porque aqui você precisa começar a planejar o ano seguinte no início do ano anterior, principalmente quando você é um estrangeiro. Então, acho que o desenvolvimento pessoal e a minha visão de mundo foram as principais coisas que eu consegui desenvolver nesses últimos meses. Nanda, para encerrar, eu vou te pedir algumas dicas, então, baseadas na sua experiência, que possam ajudar os ouvintes aqui que estão pensando em fazer intercâmbio. Pelo que você disse até agora, planejamento é o nome do jogo. Você tem que pesquisar muito, verificar tudo que você precisa em termos de documentação, de idioma, por aí. Olha, o recado é esse, eu acrescentaria ainda fazer contato com pessoas. Fazer contato em grupo de Instagram, de Facebook, WhatsApp, conversar com pessoas e trocar experiência. Exatamente a ideia, né, desse podcast aqui, porque isso te dá caminhos que sozinho e na internet às vezes você não consegue encontrar. Então, se for um fechamento bom, eu acho que além de planejamento, ter pessoas sempre ao redor, assim, com experiências que te agreguem também, te ajuda muito. Então, é para isso que a gente tem o podcast aqui. Sempre é muito importante você buscar a experiência de quem já foi, como disse a Nanda, conversar com colegas, perguntar tudo mesmo, o que deu certo, o que deu errado. É sempre um ponto de partida muito bom para você planejar o seu intercâmbio. E o podcast é uma forma de a gente compartilhar essas experiências de uma forma mais ampla, né? Dar acesso a mais pessoas sobre a experiência de intercambistas que foram lá, ou em alguns casos, como é o caso da Nanda, que ainda estão fazendo o intercâmbio. Então é isso, a gente conversou com a Maria Fernanda Giroldo de Azevedo. A Nanda, ela é estudante do curso de Administração Empresarial da Universidade do Estado de Santa Catarina, aluna do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas da UDESC, a ESAG, e ela conversou com a gente sobre o intercâmbio que ela está fazendo ainda, ela já fez um semestre, está fazendo o segundo, emendado, na Universidade Técnica de Colônia, Terrakölln, na cidade de Colônia, na Alemanha. Mais uma vez, muito obrigado, Nanda, por ter participado do podcast.
Fico muito feliz também. E quem precisar de alguma ajuda, quem precisar conversar sobre a experiência de ter intercâmbio, é só falar comigo que eu vou estar 100% à disposição. Obrigada, viu, Carlito? A gente vai deixar o contato da Nanda, como sempre, na descrição deste episódio, ali no feed do podcast, para você poder trocar uma ideia com ela e saber tudo sobre intercâmbio na Alemanha, tá bom? E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.